Bom, boa tarde, pessoal. Está ouvindo? Boa tarde. Vamos começar sobre a audiência dos cumprimentos de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Pode passar. Isso. Aqui é uma lei que complementa referente à demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre. Aqui umas informações gerenciais e contábeis. Os valores informados nessa audiência pública são valores do município de Itanhandu até o mês de abril de 2022, com destaque para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. Aqui a receita é um breve resumo, que é toda a entrada de dinheiro nos cofres públicos, de receitas, de tributos, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências e outras receitas correntes deduzidas as duplicidades, contribuição ao Fundeb e as outras receitas de compensação. Não, está no... Quer ver? Aí, na receita. Isso. Eu vou passar agora o próximo. Desculpa, não te avisei. Tá? Bom, aqui é a tabela referente ao quadrimestre 2022, de janeiro a abril, a receita arrecadada no município. Destacamos os 2 primeiros meses, janeiro de vermelho, porque teve a menor receita do quadrimestre, e fevereiro de verde, porque teve a maior receita. Aqui está, pode passar, esboçada no gráfico de colunas, para uma visão melhor da arrecadação da receita. Aqui é uma curiosidade que colocamos aqui, que a receita do município, a receita própria dele, essa destacada de azul, que é, no caso, IPTU, ITBI e ISS, comparada a 100% do que ela recebe do município, é somente 10% das receitas próprias que ele recebe. O restante é o que nós colocamos, por exemplo, FPM, ICMS, Fundeb e outros. Aqui são as metas bimestrais de arrecadação. Aqui, por exemplo, no primeiro quadrimestre, o que estava previsto era 20.247.000 e o arrecadado foi 27.179.000. Teve uma margem maior de quase 7 milhões de arrecadação. Pode passar. Bom, aqui é a receita corrente líquida. Que a receita corrente líquida está apurada somente as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Então, os 12 meses anteriores, está destacado maio, que teve a menor arrecadação, e dezembro de verde, com a maior arrecadação. Essa é a referência dos 12 meses. Tá? Pode passar. Aqui, novamente, um gráfico de colunas, para poder representar melhor essa arrecadação. E aqui o gasto com pessoal. O gasto com pessoal entra o salário dos servidores, salário de prefeito, salário de vice-prefeito e as obrigações patronais. Pode passar. Aqui a despesa total com pessoal será apurada somando a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando o regime de competência, independentemente do empenho. Então aqui, pode passar. Essas são as despesas com pessoal, referente aos 12 meses anteriores. Destaque para dezembro, que teve, no caso, despesa maior, e esse valor maior comparado aos outros meses devido a 13º que entra. E o mês de julho, destacado em verde, porque teve a menor despesa. Pode passar. Aqui uma representação de gráfico de colunas. Até no caso lá, dezembro, dá para ver que praticamente o dobro, né? Que entra o 13º. Aqui um comparativo, que é a receita corrente líquida e a despesa com pessoal. Nesse caso lá, a receita corrente líquida, 71 milhões, e a despesa com pessoal, 25 milhões. Esse percentual com gasto com pessoal, no caso do município, está 35,79%. Tem esses limites
que a gente pode chegar a 54%. Tem o limite prudencial e o permitido em lei. Então, o que a gente tem que chegar a 48,60%. E a gente está dentro porque a gente está abaixo dessa porcentagem, que é 48,60%. Aqui um resumo de novo da despesa, que tem o empenho, que é a intenção de compra de materiais, serviços e investimentos. E o valor liquidado é a entrega de mercadoria e os serviços. Aqui a despesa empenhada referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Destaque em janeiro, uma diferença também maior devido à grande quantidade de empenho, que é no começo do ano. E abril, que já tem, conforme vai passando os meses, vai caindo essa parte de empenho, maior no começo do ano. Aqui uma demonstração também do gráfico de colunas, a referenciação do mês de janeiro, que é maior. Pode passar. Aqui é referente à despesa liquidada. A despesa liquidada do primeiro quadrimestre. Agora, janeiro, ela é menor, com destaque em verde, porque é referenciado, quanto maior o empenho, ainda não tem a liquidação, porque a partir da liquidação faz a prestação de serviço ou a entrega da mercadoria. Então, isso é sempre para os meses subsequentes. Então, no caso aqui, entrou como o mês de março, o mês com maior despesa liquidada. O gráfico também de coluna, representando. Pode passar. E aqui uma referenciação também de despesa paga. Essa despesa paga ela é praticamente bem parecida com a despesa liquidada, porque no caso do mês de março, que teve a maior despesa liquidada, foi aonde, por exemplo, no caso entregou a mercadoria ou prestou serviço, foi aonde a prefeitura pagou os fornecedores. Uma representação também de gráfico de colunas, para a gente poder acompanhar. Bom, aqui referenciando a despesa empenhada, liquidada e paga. Esses valores destacados em azuis, a primeira aqui é o saldo a liquidar, o outro o saldo a pagar. Aqui o que falta, quer ver? É isso mesmo. O município de Itendu apresenta o valor de despesa a liquidar até abril de 2022, cerca de 7,5 milhões, ou seja, existem serviços e compras de mercadorias que serão entregues ou prestados no decorrer do ano. Então, no caso lá, referente ao município que a gente pegou, o primeiro azul aqui em cima, ele empenhou, depois teve esse valor liquidado, aí o valor que sobrou entra como processados e não processados. Aqui é um comparativo, o azul é a receita total que o município teve, o vermelho é o empenho, que praticamente já foram, está quase todo empenhado o arrecadamento, amarelo liquidado e o verde o pago. Aqui agora é uma representação da disponibilidade que a prefeitura tem do caixa com restos a pagar. A disponibilidade tem os recursos vinculados e não vinculados. E esse saldo é até dia 30 de abril. Agora. Tem as despesas de 2022, também vinculadas e não vinculadas, e também tem o restos a pagar. Aí. Aqui é uma representação colocando tudo que é vinculado e não vinculado. O que o município tem comparado às despesas mais restos a pagar. Se você for comparar esse valor vinculado, por exemplo, comparado ao outro de restos a pagar, dá quase 3 vezes mais. Então, mostrando que, por exemplo, o que a prefeitura tem de despesas e mais restos a pagar, por exemplo, seja R$1, o município tem de disponibilidade R$3. Então, esse é esqueci o nome. Indicador muito bom, porque está 3:1. Aí o gráfico de colunas comparando a disponibilidade com as despesas mais o resto a pagar, que é da prefeitura. Aqui representando agora a dívida fundada. A dívida fundada, que estava até no ano anterior, 2021, é o empréstimo que estava no banco, tem os precatórios, que é indenizações, e tem o parcelamento do INSS.
Aí temos abaixo lá na frente o que foi pago durante até agora, 30 de abril, e o saldo restante. Está muito rápido? Tá bom? Tá. Bom, aqui é a demonstrativa de aplicação na saúde. Aqui temos o total da receita. E na saúde tem que ser aplicado no mínimo 15%. E foram aplicados 22,56%. Tivemos uma aplicação maior aí de 7,56%. Agora a parte da educação. Temos também a receita e da educação tem que ser aplicado no mínimo 25%. No momento foram aplicados 28,08%. Ainda restando ainda 4,92%. Pode passar. Aqui agora a parte do Fundeb. O Fundeb também teve as arrecadações. Aí depois você tem que comparar a parte das despesas que ele teve, no caso como o fundamental, infantil, especial, e tem que ser aplicado no mínimo 70%. E por enquanto ainda foi aplicado 58,46%. No caso faltando ainda mais 11,5%. Então isso é só, pessoal. Alguma dúvida? Então, muito obrigado, viu? Vai passar para o pessoal para a Aline ainda da saúde. Boa tarde a todos. Agradecer a todos pela presença. Vou estar apresentando aqui o relatório, na verdade, é um relatório quadrimestral do quadrimestre anterior, que é de janeiro a abril de 2022, primeiro quadrimestre de 2022, em atendimento à Lei 141 de 2012. Então, nós dividimos por blocos, né? Na primeira diretriz que a gente trabalha, no fortalecimento da gestão do trabalhador do SUS e do controle social, quais foram as ações que foram realizadas, então, de janeiro a abril? O apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, a reorganização da sala de atendimento do Conselho Municipal de Saúde, realização de reuniões com os coordenadores de setores para trabalhar especificamente o planejamento das ações, 4 ações de educação permanente, 14 participações em cursos, fóruns e seminários. O apoio ao funcionamento da Comissão de Avaliação de Metas do Previne Brasil, que é uma comissão da atenção básica, a manutenção de pagamentos e obrigações patronais em dia e a participação da Secretaria de Saúde em outras instâncias de governança. Então, junto ao Estado, ao COSEMES, nas comissões, onde a gente consegue discutir financiamento, trazer novos serviços para o município. No fortalecimento da política de assistência farmacêutica, houve aquisição de material permanente, 6 equipamentos, a distribuição de 774.478 unidades de medicamentos básicos e a distribuição de 5.145 medicamentos de farmácia variável. Nós estamos enfrentando a falta de alguns medicamentos, até por conta dessa questão da guerra, está faltando insumos, né? A Cida, que é a nossa farmacêutica, está aí. Tem faltado matéria-prima. Inclusive, existe uma previsão de alguns medicamentos que já estão difíceis no mercado, né, Cida, de adquirir. E isso, na verdade, é o mundo todo que está enfrentando, né? Mas a gente tem tentado, aí, com o empenho da Cida, o máximo possível, buscar fornecedores que tenham residual de medicamento. Na questão da ampliação e o aperfeiçoamento do acesso às ações de média e alta complexidade. Então, houve também aquisição de material permanente e equipamento, foram 27 equipamentos Leonor Sobral, 7 para o laboratório e 14 para o CAPS. No Leonor Sobral, aconteceram 3.146 atendimentos médicos, esses dados são de janeiro a abril.
1.269 procedimentos em geral, 627 exames de raio-x, 269 exames de mamografia e 442 exames de eletrocardiograma. Foram realizados ainda 13.458 exames de laboratório no nosso laboratório municipal, 611 atendimentos médicos no CAPS, 1.474 atendimentos de outros profissionais de nível superior, que aí entra assistente social, psicóloga, TO, 2.085 procedimentos. Foram realizados também 4 matriciamentos do CAPS com a saúde da família, quando as equipes se encontram para fazer essa discussão de casos do território. Houve a implantação, nesse período, de uma oficina de atividade física no CAPS, que está sendo muito proveitosa por parte dos usuários crônicos. A implantação do serviço de supervisão clínica institucional, que é um programa do governo de estado. E a pactuação de leito psiquiátrico em hospital geral. Isso é uma coisa que a gente não tinha, Itanhandu tinha o CAPS, mas não tinha um leito psiquiátrico num hospital geral. Era a única cidade da região que não tinha. E agora a gente conseguiu pactuar. Então, se houver uma situação de um surto, uma situação mais aguda, de um quadro agudo, o paciente pode estar sendo assistido em Pouso Alto, que é onde está habilitado o leito psiquiátrico, e na necessidade de transferência, vai ser transferida ali por Pouso Alto, mas muitas vezes consegue controlar aqui mesmo, perto de casa. Nesse período foram realizadas 699 viagens para atendimento, essas viagens do TFD, a 1.347 usuários do SUS atendidos. A Carol vai fechar para o próximo quadrimestre a quilometragem, porque é algo que eu mesma tenho curiosidade de saber. Quantos quilômetros todos os carros da saúde rodam por mês? Né? A gente tem os consumos, então a gente está aprimorando esses registros para poder trazer nos próximos quadrimestres. Via consórcio, foi liberado 380 consultas especializadas no período, então isso seria tudo que a gente busca fora da nossa rede no município. 1.202 exames diagnósticos e procedimentos, 23 biópsias, fora as biópsias que são realizadas via SUS, e 265 consultas oftalmológicas. A gente iniciou nesse quadrimestre a execução das emendas parlamentares impositivas, inclusive agradecer à Câmara, através do vereador Kleberson, né? Estender esse agradecimento a todos os seus colegas. Eu já encaminhei uma prestação de contas parcial, vou encaminhando à medida em que for fluindo as emendas, né? Mas as emendas parlamentares impositivas estão ajudando muito a gente a dar vazão nessa fila de exames que ficou parada. Já era uma fila que não era pequena, né, de exames e consultas especializadas, mas as emendas estão ajudando a gente a dar vazão, especialmente após a pandemia. Na Casa de Caridade, foram executados 54 procedimentos de janeiro a abril pelo Opera Mais, que é um programa do governo de estado que incentiva a cirurgia eletiva, porque ficou tudo parado esse período da pandemia. Então, o estado de Minas Gerais está fazendo uma tabela diferenciada para os hospitais fazerem cirurgias eletivas. E aí, eu trouxe, do modo geral, e tudo que foi realizado, né, no período. Essa prestação ela é parcial, ela é de janeiro a março, porque o estado já liberou ela de janeiro a março, com os valores executados, tudo certinho. Eu tenho o controle de que foram feitas 54 no quadrimestre, mas com prestação de contas completa por parte do estado, nós temos 43, que é até março. Tá? Então, foram realizadas 5 colecistectomias, que são cirurgias de vesícula. Eu vou falar as que mais foram realizadas. 6 cirurgias de fimose, que é a apostectomia, e foram feitas 8 cirurgias de hérnia, sendo 4 inguinal e 4 umbilical, né? Um total de 43. O valor executado. Então, a gente repassou o valor integral que foi recebido do estado, que foi um valor de R$ 223.080,23 para a execução da estratégia. No primeiro trimestre, eles já executaram 23% desse recurso. Eles executaram 47.479,10 até março. Houve também uma portaria do Ministério da Saúde,
que é a 3611 de 2021, que é a realização de procedimento de tomografia de coerência óptica, que é para examinar a retina do paciente, e 248 tratamentos medicamentosos de retina, que é um tratamento muito caro. É um tratamento que o SUS não custeava e que agora o Ministério da Saúde está pagando integral. Então, quanto o prestador executar, ele está recebendo. Tá? Então, no período de janeiro a abril... Não, janeiro a março também é parcial, porque abril ainda não está disponível no sistema de informação ambulatorial do Ministério. Janeiro a março foram 305 procedimentos de tomografia e 248 tratamentos de retina. E isso para todo o sul de Minas. Tá? A realização desses procedimentos é para todo o sul de Minas. Na questão de cirurgia, internações da Casa de Caridade. Internação de média complexidade. Foram feitas 158 internações cirúrgicas, 74 de alta complexidade, que aí envolve essa parte de tratamento de retina, 221 internações clínicas, sendo 38 delas por Covid no início do ano, 59 internações obstétricas, 29 pediátricas. Pode passar. Em relação aos repasses financeiros do quadrimestre. Então, foi repassado um total de R$ 3.582.578,48 referente à contratualização do SUS. O repasse para o pronto-socorro nos 4 meses somou o valor de R$ 760 mil. O custeio de leitos Covid foi repassado R$ 480 mil, mas foi referente a dezembro de 2021, só que esse recurso chegou em janeiro. A portaria 177 de 2022, que repassou R$ 30 mil, o repasse da porta de urgência e emergência. Então, além do repasse do pronto-socorro feito com recursos próprios, existe esse repasse estadual da rede de urgência e emergência, que é no valor quadrimestral de R$ 160 mil. E o valor do FAEC da oftalmologia, que é o custeio das tomografias e injeções intravítreas, no valor de R$ 38.730,56. Então, o total repassado para a Casa de Caridade de janeiro a abril foi de R$ 5.051.309,04. No primeiro quadrimestre, foram realizados 7.741 atendimentos no pronto-socorro, sendo que o mês de janeiro concentrou 32% do total desses atendimentos, devido à alta de casos de Covid no município. Na APAI, foram realizados... O mês de abril também não está disponível. Então, no caso da APAI, é janeiro a março, tá? No Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério. Foram realizados de janeiro a março 239 atendimentos de físio, 211 de fono, 89 de assistência social, 263 de psicologia e 183 de TO. O valor processado no Sistema de Informação Ambulatorial equivale a R$ 18.899,16. Né? Então, o sistema, quando a gente lança lá, ele já faz a conta automática, mas a gente tem que considerar que é uma tabela que há muitos anos não tem atualização. Ela considera uma consulta médica R$ 10, para vocês terem uma noção do quão ultrapassado, né, estão esses valores. R$ 10, hoje em dia, a gente não toma mais nem café na padaria. Né? Os repasses financeiros à APAI da contratualização no período janeiro a abril, R$ 51.623,56, e o repasse estadual no montante de R$ 347,50. No total de R$ 51.971,06. Na questão de fortalecimento das ações de vigilância em saúde, então, houve a capacitação dos fiscais sanitários, nós tivemos a renovação de praticamente toda a equipe de vigilância sanitária, né? Só ficou o Daniel, praticamente, né? que já era fiscal, o Daniel e a Cecília. Inspeção em 23% dos estabelecimentos de interesse à saúde, essa meta é 90%. Então, agora, nos próximos quadrimestres, a gente tem que chegar até 90%. A realização de inspeção trimestral em 100% das granjas, retornando sempre quando for necessário. A realização da análise de amostra de água. Inspeção de 95,8% dos imóveis pela parte de endemias.
O plano de contingência de combate à arbovirose, seria a dengue, febre amarela, está atualizado. Foram realizadas, no período, 2 mobilizações sociais de prevenção à arbovirose, 74 ações de controle de roedores, a revisão anual do plano de enfrentamento à sífilis e o encerramento oportuno de 100% das doenças de notificação compulsória, que é a parte de investigação epidemiológica. No período de janeiro a março, a gente teve as medidas extras de prevenção à Covid devido à alta de casos no município. No período foram confirmados 1.515 casos de Covid, então, de janeiro a, na verdade, janeiro a abril, no caso, com 5 óbitos pela doença, situação deflagrada pela circulação da variante Ômicron em toda a região. A gente deu andamento à campanha de vacinação. Então, foi realizado nesse primeiro quadrimestre 1.125 primeiras doses, 1.038 segundas doses e 5.368 terceiras doses. O total de vacinas Covid aplicadas no período, 7.531. Sendo o total de vacinas aplicadas no período, né, incluindo as vacinas contra a Covid, 12.469 vacinas aplicadas. Então, a gente ouve falar, né, que a saúde, até antes da pandemia, ela trabalhava com 3 campanhas de vacinação ano. Quem tem um pouquinho mais de tempo de saúde aí deve lembrar. A gente tinha 2 campanhas de criança e 1 campanha de idoso. Hoje em dia, todo dia é dia de campanha, porque olha o impacto que teve a vacinação de Covid em cima da aplicação de vacinas, porque o restante todo que está ali é vacina de rotina. Então, o percentual de vacina de rotina é muito menor do que de vacinas de Covid. Né? Então, não tem como a gente negar o impacto disso no dia a dia aí da equipe de saúde. A nossa cobertura populacional, ela está de cadastramento de PSF, está em 89,5%, isso considerando que as nossas equipes elas estão com uma sobrecarga de população cadastrada. Então, nós temos equipes aí com 4.200 pessoas, 4.300 pessoas, quando o ideal era ter em torno de 3.500, segundo o Ministério da Saúde. Porém, dos que estão cadastrados, nós estamos com 100% cadastramento, aí em dia e em atualização constante. Houve a incorporação de 20 horas de psicólogo na atenção básica nos postos de saúde. 52,3% das famílias do Auxílio Brasil já estão acompanhadas, que é o antigo Bolsa Família, a meta é 80%, e foram adquiridos 211 itens permanentes, entre maca, computador, cadeiras, tiveram vários itens que foram adquiridos nesse período. Entre os meses de janeiro a março, foi mantido o atendimento na UBS Tereza Levenhagem. Esse atendimento não teve financiamento extra por parte do Ministério da Saúde, porque não havia mais recurso de Covid. Então, esse financiamento foi feito com recursos próprios e recursos da atenção básica do município. Só que ele foi extremamente necessário, né? Porque em 3 meses foi realizados 1.816 coletas de antígeno, 108 coletas de SWAB para RT-PCR. E principalmente em janeiro e fevereiro, nós tivemos muitos casos de Covid, né, por conta da Ômicron. E o total de atendimentos nas unidades de saúde. Então, o que foi realizado de consulta médica em atenção básica? 7.521, 79 visitas domiciliares médicas, 1.472 consultas de enfermagem, 68 visitas domiciliares de enfermeiro, 20.968 procedimentos, 17.176 visitas dos agentes, 17 atividades educativas, 1.816 coletas de antígeno para Covid, 108 coletas de SWAB para RT-PCR, 571 consultas de fisioterapia, 42 visitas do profissional fisioterapeuta, 245 consultas de nutricionista, 8 visitas do profissional nutricionista, 346 consultas de atendimento fono, visitas do profissional fono foram 30, consultas odontológicas básicas 2.073, com 10.854 procedimentos, porque muitas vezes o paciente senta ali na cadeira do dentista e já faz mais do que um procedimento, né? Você tem aí a média de 4 a 5 procedimentos por paciente.
No CEL foram atendidos 656 usuários, com 2.471 procedimentos. O total de atendimentos de consultas em atenção básica, 12.844, e o total de visitas realizadas pela saúde, 17.403. Ainda dentro da atenção básica, foram acompanhadas 6 escolas no período da parte de saúde bucal. Na parte do CEL, não foram atingidas os indicadores, acho que só de cirurgia que foi atingido, que são 80 por mês, a média ficou em 142. Pério e endo ficou abaixo. Periodontia ficou 50, a média mensal, e endo ficou 18, a média mensal. Porque no mês de abril a gente não teve atendimento, por conta de estar regularizando a questão da composição do CEL. Porém, nos meses em que a gente teve cirurgião, de janeiro a março, foi ofertada a frenectomia, e até agora em abril também foi feito, né? A frenectomia, que é o cortar o freinho da língua do bebê que nasce com a linguinha presa, faz o piquezinho para o bebê poder mamar bem, ganhar peso, né? Então, porque não adianta fazer o teste da linguinha e você não ter vamos dizer assim, a resolução do teste da linguinha. Então, você faz o teste da linguinha, detecta que a língua é presa, tem que fazer o piquezinho na língua, e isso é uma cirurgia oral. A atenção básica realizou 5 ações comemorativas com base nas datas de saúde. Nós fizemos uma ação de incentivo à atividade física em parceria com a Secretaria de Esportes. Houve também uma ação do Comitê de Equidade, que é um comitê que tem na atenção básica, que ele busca discutir a equidade no acesso para usuários, para a população negra, a população LGBT e população rural. Então, esse comitê discute o acesso à saúde para essas populações. 100% das escolas públicas foram atendidas no programa Saúde na Escola, e nesse primeiro semestre a gente valorizou muito as ações que são individuais das crianças. Então, pesagem, triagem oftalmológica, verificação de cartão de vacina, porque essas crianças ficaram 2 anos longe das escolas, né? Então, daí poder traçar as ações a serem executadas. Foram realizadas 7 ações de prevenção a doenças crônicas, uma campanha de detecção de câncer bucal, e nós implantamos também a consulta oftalmológica em todos os recém-nascidos a partir de janeiro. Então, todo bebê de mãe residente em Itanhandu, ele faz uma consulta oftalmológica completa, não somente o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Então, ele faz um teste que investiga catarata, mas examina também retina, né? Uma consulta bem completa. Nós temos também o programa Primeira Infância em Foco, que deu continuidade, ele é da nutricionista, da atenção básica, com fono. Então, fazem justamente essas avaliações nos bebês para ver a parte de desenvolvimento, introdução alimentar. Foi realizado um curso de gestante, a investigação dos óbitos materno e infantil, 100% dos casos. E no caso dos indicadores do Previne Brasil, que são indicadores da atenção básica, eles ainda não foram avaliados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele sofreu um ataque hacker na sua base de dados, então esses dados mais recentes de abril, eles estão atrasados na publicação. Nós estamos aguardando aí a qualquer momento sair. Na parte de enfrentamento à pandemia do Covid, foram 95 boletins publicados e o atendimento integrado à atenção básica que foi realizado nos primeiros meses do ano. Na parte de manutenção e ampliação dos investimentos em saúde, que essa é a parte mais física da saúde, né? A gente manteve os contratos de manutenção preventiva, corretiva de equipamentos, e também tentando buscar ao máximo possível contemplar os equipamentos que são usados na saúde, com manutenção preventiva, para que eles tenham uma vida útil longa. Em relação à parte financeira, então, como já foi apresentado, né, o total repassado e arrecadado de impostos e transferências foi de R$ 15.133.102,14,
sendo desse valor aplicado na saúde o valor de R$ 2.269.965,32. Não, deveria ser aplicado, né, os 15%. E o que foi aplicado de fato? O de baixo, que é o R$ 3.413.752,96, ou seja, foi aplicado 22,56%. Nós temos tentado o máximo possível trabalhar com recursos vinculados. O Estado está regularizando bastante os repasses financeiros dele, porque é um Estado que vinha aí há muitos anos aplicando 4%, muito suado 5%, mas o ano passado conseguiu finalizar perto dos 12%, e esse ano também já ultrapassou o que a gente tinha de expectativa de arrecadação estadual. Então, a gente está conseguindo assim, usar mais esses recursos que são vinculados, até mesmo para que possam as demais secretarias desenvolver suas atividades de forma plena, né? Em relação ao período de janeiro a abril, então, da fonte de recurso 153, que é o bloco de investimento, que é a parte de estrutura física, foi arrecadado R$ 18.015,06. Outras transferências de recursos do SUS, né, do federal. É 154 é federal? É, né? 154? 154 é federal também, né? É Covid, né? 154, é. Então, é a receita do hospital, olha lá, os 480 mil, mais os 30 mil da portaria 177. Então, foi arrecadado 510 mil. Aí, os repasses do Fundo Estadual de Saúde. A receita arrecadada ficou em 855.483,60. A gente tinha expectativa de arrecadar o ano todo, acho que 600 mil. Então, assim, eles estão repassando agora os valores com mais corretos, né? Ainda tem bastante recurso estadual para a gente gastar no decorrer desse ano, de acordo com os planos de ação. Então, está um resto de 656, 311,13. E do recurso federal, a receita arrecadada foi de R$ 4.781.191,12. Empenhado a maior, né, por conta de despesa fixa, que já fica empenhada, R$ 5.380.253,09. No total, arrecadado R$ 6.164.689,78, empenhado R$ 6.089.425,56. Aí, num restante de 57.249,16, mas considerando também toda essa despesa que está empenhada para frente. Certo, pessoal? Então, o que eu gostaria de apresentar, coloco à disposição para dúvidas. Então, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada pela presença e pela atenção.